Paz, meus queridos e amados e apaixonados pela palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre dois contextos: a Torre de Babel e o Pentecostes. Dois marcos na história da humanidade. A história da Torre de Babel e o evento de Pentecostes, eles representam dois momentos cruciais na história da humanidade e da atuação divina entre os homens. Bom, enquanto Babel, como todo mundo já sabe, simboliza a rebelião e a centralização e a tentativa humana de construir um reino independente de Deus, ao contrário de Pentecostes, representa a restauração do propósito divino, a descentralização da igreja e a capacitação dos santos para expandir o reino de Deus. Aleluia. Vamos lá então. A rebelião de Babel e o espírito de Nimrod. Após o dilúvio, Deus ordenou que os homens se espalhassem pela terra, que eles crescessem, que eles multiplicassem, como está dito em Gênesis 9:1. Contudo, em Gênesis 11, vemos a humanidade unida em um só propósito: construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus, buscando um nome para si e evitando a dispersão. Essa rebelião foi liderada por Nimrod, um poderoso caçador e fundador de cidades, que, de certa forma, estabeleceu um governo centralizado e desafiador contra a vontade de Deus. Esse homem, ele conseguiu entrar na mente daquelas pessoas na época. O espírito de Nimrod, ele representa a tentativa humana de estabelecer um reino independente do Criador, confiando na própria força e rejeitando a dependência no Senhor. Esse mesmo espírito continua se manifestando na humanidade, onde líderes buscam centralizar o poder e criar sistemas que afastam as pessoas do verdadeiro propósito divino. Olhe hoje na internet quanta coisa, quanta heresia, quanto, aleluia, vergonha que essas pessoas estão fazendo. A resposta de Deus para esse propósito de Nimrod foi a confusão e a dispersão. Deus interveio e confundiu as línguas, impedindo a comunicação entre os homens e promovendo a dispersação deles sobre a terra. Gênesis 11, versículos 7 e 8. Isso impediu que o projeto rebelde prosperasse, garantindo que o propósito divino fosse cumprido. Aqui vemos um princípio espiritual muito importante. Deus reside a centralização que impede a expansão do seu reino. Sempre que o homem tenta erguer estruturas que substituem a sua soberania, ele intervém para restaurar o seu plano. Então, líderes hoje, pessoas que têm esse tipo de espírito, cuidado. Enquanto Pentecostes, a restauração da unidade no espírito, vamos ver que séculos depois, no dia de Pentecostes, um novo evento marcou a história. Em Atos, capítulo 2, onde todo mundo já sabe o que aconteceu lá. Vemos os discípulos se reunindo quando, de repente, o Espírito foi derramado sobre eles e começaram a falar em diversas línguas. Mas, ao contrário do que ocorreu em Babel, essa diversidade de línguas não causou dispersão, mas trouxe entendimento em unidade em Cristo Jesus. Aí que está o segredo. No Pentecostes, Deus não centralizou o seu reino em um único lugar ou um único líder, mas capacitou cada discípulo a ser um porta-voz do Evangelho. Eu e você somos um porta-voz do Evangelho. Essa descentralização mostra que o plano de Deus não é um governo humano absoluto, mas um reino espiritual que cresce por meio da multiplicação dos discípulos em todas as nações. O chamado da igreja é expandir e não centralizar. Guarde isso no seu coração. A igreja, ao longo da história, muitas vezes caiu nessa armadilha de Babel, buscando poder, controle, a estruturação excessiva em torno de poucos líderes. Mas o modelo de Deus sempre foi o corpo vivo, onde cada membro desempenha um papel ativo na expansão desse reino. Glória a Deus, aleluia. Você conseguiu entender
essa comparação, como ela é poderosa para o nosso ministério? Jesus, ele ordenou que os discípulos fossem aos confins da terra, como está descrito em Atos 1, versículo 8. Não para construir um império terreno, mas para levar a mensagem de salvação a todas as nações. Quando a igreja se prende a sistemas humanos, ela corre o risco de perder a sua essência missionária e se tornar semelhante à Torre de Babel, com o sistema babilônico. Conclusão, aqui, meus irmãos, para terminar esse contexto. O caminho da igreja é o caminho do Espírito Santo. A Torre de Babel e Pentecostes nos ensinam que Deus deseja um povo que dependa dele e não da força humana. O Espírito Santo nos capacita para cumprir esse chamado, levando a mensagem do reino sem barreiras geográficas, culturais ou linguísticas. Não tem limite diante de Deus. Que possamos evitar o erro de Babel e abraçar o verdadeiro propósito do Senhor. Sermos testemunha em toda a terra, expandindo o seu reino glorificado através das nossas ações, através do nosso testemunho, através da palavra que vem do nosso Criador, que é o nosso Senhor Deus. Aleluia. Eu deixo esse entendimento para os nossos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Abraço.